Boa tarde a todos, a todas e a todos. Estamos mais uma vez apresentando uma live pela Comissão da Mulher Advogada. Hoje a temática será masculinidades e comportamento tóxico e nosso convidado de honra é o Fabrício Dorigatti. O Fabrício é um mediador de conflitos familiar e organizacional. Ele também é especialista em comunicação, faz parte da Rede da Mulher, é coordenador do Homem Sim Consciente também, da Polícia Civil, entre outras atividades que ele exercita. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso diretor Ivan Castrese para dar as boas-vindas e logo em seguida iremos ouvir o Fabrício. Muito obrigada a todos. Fabi, boa tarde a todos. Boa tarde ao Fabrício, agradecendo desde já por aceitar o convite. Estou meio amarelado hoje, né? Cada dia nesses eventos online a gente tem um problema. Hoje o meu Zoom não entra pelo computador e pelo celular, ele acaba detectando mais a luz. Mas acho que o importante é o conteúdo. Sem dúvida, é mais uma tarde de experiência. Eu acho que a gente não pode deixar de agradecer a Fábia por todo o empenho em todos esses eventos que ela conduz, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta vontade, porque parece fácil, mas não é tão fácil quanto parece, né? Veio de um mês passado repleto de eventos e agora no Novembro Azul, iniciando mais um com um assunto tão importante e que merece a atenção de todos nós, né? Sempre pensando no melhor de todos, né? No bem comum a todos. Então, eu não quero me estender, mas eu não posso deixar de agradecer e justificar a ausência dos demais diretores, do Cláudio, do Paulo Braga, da nossa querida vice-presidente Luciana Freitas e do nosso querido presidente Daniel Blixten. Não posso deixar de fazer um agradecimento especial a todos, ao apoio de todos eles e principalmente do nosso presidente Daniel, que nos dá carta branca aí para trabalhar e assim permitir que nossas comissões e todas as diretorias trabalhem sempre em prol de toda a advocacia, sem qualquer exceção. Então, uma excelente palestra a todos. Faltou uma não, algumas pessoas das mais especiais, nossas queridas funcionárias da OAB Campinas, que sem elas não seria possível nem viável tecnologicamente tanto evento em tantas plataformas diferentes. Foi um aprendizado muito grande e acho que vale deixar público aqui que é uma honra trabalhar ao lado de todos vocês, meninas. Vocês são demais. Então, eu vou devolver a palavra ao Fábio para que faça uma breve explanação aí sobre o Fabrício, do currículo, e assim já iniciamos. Fábio, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Obrigada, Ivan, pelo apoio. Em seu nome, eu agradeço toda a diretoria por todo o apoio que dá à Comissão da Mulher Advogada e todos os eventos. Agradeço a todas as pessoas que estão participando, a todos que compartilharam, aos membros da minha comissão que compartilharam, que participam. Agradeço às nossas meninas superpoderosas, a Carol, a Andressa, a Miriam e a Beatriz, por toda a colaboração, por toda a ajuda tecnológica, como bem lembrou Ivan. Agradeço também ao pessoal de São Paulo, as meninas, que se não fosse o apoio delas, também não seria possível essa live. E sem mais delongas, já que eu já apresentei o Fabrício, eu passo a palavra a ele. Fabrício, a palavra é sua. Obrigado, Fábia. Boa tarde a todas, todos e todes. Agradeço a Fábia por ter feito a alteração de data, né? Era para termos feito essa palestra no Outubro Rosa, mas no meio do caminho eu peguei um coronavírus e estava curtindo o meu momento de dor ali, sofrimento, então não deu para fazer a palestra antes. Fiquei de molho um tempinho. Ainda estou em período de recuperação, mas já bem melhor, né? E que felizmente deu certo, né? Então aproveitamos o Novembro Azul, né? Que também é um tema, que também é um momento interessante para falarmos dos homens, né? É um mês muitas vezes
esquecido, né? Ainda que seja um mês para falar de câncer de próstata, mas para falar de saúde, seja emocional, seja saúde mental, seja saúde corporal, dos homens que muitas vezes a gente acaba deixando de lado. Então, eu quero trazer uma palestra aqui hoje para vocês, né, para falar de masculinidades e o comportamento tóxico. Eu entendo que é um tema que pelo menos me pedem bastante para falar a respeito dele, é um tema longo, extenso, daria para falar muito tempo, mas a gente tem mais ou menos uns 50 minutos quando está falando. Eu vou tentar resumir bastante coisa, deixo à vontade quem quiser fazer pergunta depois. Por mim, não teria problema em fazer perguntas durante também, se quiserem interromper, achar que faz sentido alguma pergunta, porque tem alguma preocupação com relação a esquecer e não perguntar ao final, tá bom? Então, eu só vou pedir um segundinho enquanto eu abro aqui a palestra, porque eu quero começar com um vídeo que eu acho bem importante para a gente começar falando sobre masculinidade. Eu quero abrir com ele para a gente poder falar a respeito. Só um minutinho. Ah, não, espera, acho que eu deixei já o link dele para esse vídeo. Ele não vai tocar direto daqui. Bem, eu estou começando aqui, se alguém não estiver ouvindo, por favor, me interrompa, eu tento de novo, porque às vezes falha. It's okay. You got it? Pick it up with your big, strong muscles and bring it over here to the shop. Boys can be loving. There you go. Fast. I need you to be brave, okay? Gotta go. Boys can be shy. Boys can be sad. Why are you crying? Boys don't cry, right, honey? Be a big boy, please. Boys can be self-conscious. Boys can be intelligent. But boys can't be afraid. Boys can't be gentle. I don't understand what the big deal is. I mean, isn't this just boys being boys? Boys can't be weak. Boys can't be timid. Boys can't be hurt. Boys can't look soft. Boys can't be powerless. Because boys don't cry. Bem, imagino que todos aqui presentes conseguiram assistir, ver, ouvir. Esse é um vídeo de uma ONG australiana, né, chamada Right Rainbow, né, que é relacionado aos cuidados, ao machismo em relação a
quando ele começa, como ele se desenvolve, como ele cresce, mas para chamar a atenção da questão da criação de meninos. O tema é Boys Don't Cry, né? Meninos não choram, onde a gente vai estar vendo homens se agredindo, onde a gente vai estar vendo crianças constrangidas em relação a uma criança, né? Um menino constrangido em relação ao pai, uma jovem sendo induzida a beber e ter uma consequência aparentemente trágica, né? Do que se mostra ali. Né? Então ele vai mostrar um tipo de situação que é corriqueira, que é comum, mas muitas vezes a gente não fala. Porque muita gente está falando dos homens, mas a gente não trata de falar de meninos, de garotos. E eu noto que o comercial ele vai no sentido de começar com uma criança mesmo, bem nova, e vai se desenvolvendo até um ponto onde a gente, lá na frente, acaba precisando lidar com esse homem de uma maneira bastante diferente. Eu não sei se alguém gostaria de comentar a partir do que ouviu, se sentiu vontade de falar, de repente mexeu alguma coisa, às vezes lembrou talvez do filho que tenha, de uma criança, lembrou de algum homem. Eu não veria problema caso alguém queira opinar, ou eu possa avançar. Estou falando no sentido que eu gosto muito de participação durante palestra, tá? Eu não ligo de ser interrompido, eu acho até interessante para não se tornar um monólogo e para a gente transformar isso num diálogo. Então, caso alguém queira opinar, eu vou deixar alguns segundos aqui, caso queira abrir o microfone e falar, senão eu sigo adiante, tá bom? Bem, eu vou estar seguindo então aqui com vocês, né? Mas, novamente, quem quiser a qualquer momento falar ou opinar, fique à vontade. Eu fiz um recorte aqui de uma fala do comercial, em que fala que meninos não podem ter medo, não podem chorar, não podem ser tímidos, não podem se sentir machucados, ser sensíveis e impotentes, porque meninos não choram. Tá? Isso aqui estão falando de estigmas, de tabus, de falas que são bastante recorrentes na vida dos homens durante o crescimento deles. Tá? Os homens, né, e posso me colocar nesse lugar, começamos a escutar isso, pelo menos a lembrança mais nova que eu tenho, com 4 ou com 5 anos, e isso se repete muitas vezes, né, sendo de homens ou de mulheres, em geral de pessoas que estão mais próximas da gente, né, pai, mãe, avós, tios, outras pessoas mais velhas, seja homens ou seja mulheres, cada um com seus recortes de fala em relação a isso. Tá? Então, uma coisa que persegue os homens como um todo de uma maneira no modelo de criação que a gente acaba oferecendo, né? Nós, como sociedades, acabamos oferecendo para eles e acabamos tendo esse perfil de homens que muitas vezes nós não gostamos, né? Acho que em especial as mulheres, em função do tipo de violência que é provocado nelas. Eu vou estar querendo falar com vocês aqui de formas diferentes de masculinidades, e vocês notaram que eu coloquei no plural, e tem um motivo para estar no plural. Né? E, ao mesmo tempo, tratar da ideia de comportamentos tóxicos. E acho que talvez vocês observaram que eu não juntei masculinidade tóxica, eu deixei propositadamente separado. E eu vou estar tentando comentar ao longo do caminho com vocês sobre isso. Deixa eu só minimizar uma coisa aqui que está me incomodando, que eu não estou conseguindo enxergar. Agora sim. Masculinidades mais nocivas transformam garotos em pessoas violentas. Né? O vídeo demonstrou muitas vezes a questão da nossa construção social em relação a como aquele garoto do vídeo, né, ele foi desenvolvendo um tipo diferente de comportamento, né, de como ele ia se socializar, né, com outros homens, com outras mulheres, mostrou a relação que aparentemente é de pai e de mãe, né, naquele vídeo, né, o tipo de desenvolvimento que ele foi tendo a partir do que ele foi recebendo dentro de casa, né, e não mostrou tanto em sociedade, mas também tem uma influência muito forte. Eu estou trazendo isso para a gente começar a conceituar, e talvez algumas coisas que eu fale vai de encontro de uma maneira diferente de como falamos a respeito de homens, porque muitas vezes é comum falarmos que naturalmente os homens são assim, homem é violento, homem é machista,
homem é um monstro, homem é isso, homem é aquilo. No geral, generalizando no sentido que soa como natural, quando no fundo acontece tudo isso, mas de uma forma construída. Então, talvez eu queira trazer algo como homem está violento, homem está machista, homem está exercendo um determinado tipo de comportamento que é mais tóxico, justamente pelo tipo de construção que ele está tendo, pela forma como ele é criado, pelas múltiplas formas que ele recebe e começa a entender o que é ser homem em sociedade. Talvez no primeiro momento com o pai, tá? Eu só ia pedir assim, se alguém escrever alguma coisa, Fábio, se você puder me interromper ou ler, porque eu não, estando com o slide eu não consigo acompanhar, eu não consigo ver. Né? Se você puder me ajudar nesse sentido, porque eu vejo a marcação, mas não consigo ler aqui do Zoom. Pode ser? Pode, Fabrício. Já vou ler aqui um comentário, tá? Tá, caso seja alguma pergunta, você me interrompe, aí eu respondo a pergunta da pessoa. O comentário foi o seguinte: o mais curioso é que a maioria dos lares brasileiros é norteado por mulheres. Consequentemente, são elas, me incluo como mulher, que criam meninos homens machistas, reproduzindo essa cultura nesse sentido. Eu ia comentar isso na sequência. Eu respondi. Sim, de um patriarcado, levamos culturalmente a reproduzir e repetir como eco constante esses comportamentos. Isso. Aí eu fico aberto para o seu comentário. Tá bom. Comentário. Ok. Bem lembrado. A gente está falando... Eu não sei se eu ia trazer, acho que mais para frente. Também não ia dar tempo, até por conta do tempo que eu tenho aqui para estar trazendo. Há um abandono muito grande, tanto afetivo, né, quanto de presença física desse pai, desse homem, né, dessa pessoa que se identifica como homem na criação dos filhos. E sim, acaba passando muito para a mulher, acaba ficando um peso maior, mais uma situação para ela ter que lidar, né, para ela ter que dar conta. Mas a gente está falando do machismo que é estrutural, né, dentro de um conjunto de violências que são estruturais. O machismo acaba sendo um dos braços desse tipo de violência. Estou falando de machismo, poderia acrescentar racismo, poderia acrescentar homofobia, poderia acrescentar uma série de coisas, né, tendo como base patriarcal, ou seja, um modelo de sociedade cujo poder está nas mãos dos homens, e como funciona e da forma que tem sido funcionado até então é baseado nessa diferença de assimetria de poder, onde os homens têm muito mais acesso e têm muito mais privilégios. Então, me parece até comum a mulher reproduzir machismo em função do que ela aprendeu como certo ou como errado. Não porque ela quer, porque ela gostaria, mas é como ela aprendeu, muitas vezes na própria família, muitas vezes também não tendo abandono afetivo, não tendo a presença do pai, ou tendo um pai violento, ou tendo um pai abusivo, né? Muitas vezes esse garoto, homem, menino, criado pela mãe, também vai procurar em outros homens ao entorno dele referências masculinas. Muitas vezes essas referências masculinas são referências tóxicas. Então vai ter uma série de atravessamentos que fica muito complicado deixar isso nas costas dessa mãe, por exemplo. Tem uma série de coisas que precisaria ser visto naquele contexto do que está acontecendo com aquele menino. Mas, sim, ela vai reproduzir algumas coisas, vai trazer algumas coisas que vai aprender. No exemplo do vídeo, né, a mãe trazendo a fala, né, para ser mais forte, ser homem, não chorar. Tudo isso vai influenciando na criação desse garoto. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que eu acabei respondendo. Se faltou alguma coisa, a pessoa que escreveu, eu peço que eu faça algum complemento em cima da minha fala. Mas esse tema é um tema bem longo de abandono de pai, tá? É uma das... quando eu faço atendimento aos homens, né, mais da metade deles não tiveram contato com o pai, contato zero. Estou falando de não ter conhecido o pai. Uma outra parte conheceu, mas tiveram uma aprendizagem muito tóxica, muito pesada, né? Estão falando desde apanharem a sofrerem abuso. Então, é um recorte que dá para falar por muito tempo, tá bom? Deixa eu ver que ponto que eu estava. Estava falando com relação a naturalizar a violência dos homens. Né? Então, estão falando de um tipo de criação que ele vai recebendo ao longo do tempo e tentar... E a proposta talvez é tentar lembrar que esse homem ele está violento. Né? E há a possibilidade de desconstruir isso. Não sei se dá para desconstruir 100% essa possibilidade, porque a gente vive num modelo de sociedade que acaba recebendo muito mais nesse sentido de violência do que num sentido muito mais compassivo, empático, em que a gente tentaria ir por um caminho diferente. Mas eu sei que é possível a gente melhorar bastante coisa em cima disso. Né? Guardar as emoções e o choro por não poder demonstrar fraqueza diante dos problemas. Os homens, eles têm muita dificuldade para expressar sentimentos, para expressar o que está sentindo, o que está acontecendo, o que precisa.
né? Quando isso vai num caminho em que vai diminuir o que ele aprendeu como noção de masculinidade do que ser homem, a tendência é se fechar. Ele praticamente não vai falar. E isso a gente começa a ver por volta de 8, 10 anos de idade, quando ele é incentivado pelas pessoas de criação dele, pelas pessoas de convívio dele, a não expressar o que está sentindo. Acho que o vídeo traz bastante nesse sentido. Ele começa a se fechar, ele começa a se silenciar, ele começa a não falar, ele começa a tentar reproduzir aquilo que vai sustentar um tipo de masculinidade em que ele vai ser aceito em determinados grupos. Ou ele acaba se isolando desses grupos e acaba não participando, né? Acaba sendo aquele garoto que não concorda com aquele tipo de homem, com aquele tipo de conduta, ou ele vai andar com mais meninos, ou ele vai ficar isolado, né? Talvez para o homem a pior fase da vida dele é a adolescência, né? É a fase onde ele está tentando se descobrir, ele está tentando entender o que está acontecendo com ele, e ele é obrigado a participar de N situações, de rituais, né, para você pertencer a grupos, onde dentro desses rituais envolve muita violência física e abuso, né? Estamos falando de abuso de todas as formas, incluindo estupro. Então, muitas vezes, esse garoto, para participar e ter o privilégio, né, de poder ser aquele homem dito como homem, ele vai participar de muitas coisas. Então, é como se ele precisasse apanhar, ser humilhado, passar por abuso para poder reproduzir esse abuso lá na frente. Então, esse homem hoje adulto que faz diversos tipos de violência que não gostamos, verbal, psicológica, patrimonial, moral, sexual, ele aprendeu em algum momento lá atrás e ele reproduz isso aqui na frente. É como se fosse uma espécie de prêmio às avessas, onde ele pode estar reproduzindo, já que ele passou por isso. Isso começa lá atrás, né, entre grupos de garotos. Eu notei que acho que mais alguém escreveu, Fábia, ou é impressão minha? Escreveu, Fabrício, mas foi a Carol falando sobre os certificados, para as pessoas se inscreverem. Ok. Tá. Enfim, toda essa situação vai dizer respeito àquele homem não poder demonstrar fraqueza, tem que ser forte, não pode chorar, né? E demonstração de força está relacionada a você apanhar muito, a ser bastante humilhado entre outros homens para você suportar aquele tipo de situação. Então, o homem ele vai sendo talhado nesse sentido ao longo do caminho por diversos atravessamentos que envolvem diversos tipos de violências que são estruturais. Por isso que muitas vezes quando a gente vai falar com homens em grupos de homens, por exemplo, a gente vai falar de violência contra a mulher. É quase impossível só falar disso, não falar de racismo, não falar de homofobia, ou tudo aquilo que ele nega como parte dele do masculino. Então, é muito importante sempre tocar em assuntos diversos, porque acabam se atravessando em algum momento. E também no comercial, eles acabam falando de promover uma masculinidade mais saudável e mais positiva. Eu não gosto muito da palavra positiva, né, mas acho que saudável faz bastante sentido, né, de você promover um tipo de reflexão, começando com garotos, com crianças, para você trabalhar de uma forma mais preventiva e talvez garantir um espaço de fala, né, um lugar de fala para esse garoto poder vivenciar formas diferentes de masculinidade, ele não tem que adotar um padrão de masculinidade. Existe um termo chamado man box, ou caixa do homem, eu não trouxe aqui, tem até um vídeo, se alguém quiser depois estar procurando, ele foi promovido pelo Papo de Homem, onde ele vai promovido, mas a teoria vem de se eu não me engano, estadunidense. Ele vai falar que dentro dessa caixa dos homens, existem algumas regras para ser homens. Então, são frases, são palavras em que você seguindo aquilo lá, você é homem, né? E não é algo que é conversado entre os homens, é algo que vai passando de geração para geração, de homem para homem, e se resume a muito pouca coisa. Então, você não consegue exercer plenamente a sua masculinidade. Então, é muito mais difícil de você exercer uma masculinidade mais saudável e, por consequência, você não vai se sentir bem, você vai acabar sendo um tipo de homem que talvez você não gostaria, você vai influenciar outros homens a serem desse jeito, e lá na ponta vai ter a mulher que vai sofrer e padecer do tipo de violência que a gente vai trazer, né? Vai ser um tipo de violência que vai acabar ficando muito pior para ela, por falta de cuidado nosso, por falta de, muitas vezes, de um referencial de masculino que nos leve por um caminho diferente desse que nós homens conhecemos. Mas, afinal, o que é masculinidade? Eu estou falando até agora de masculinidade, eu coloquei ela no plural, masculinidades, né? O que seria essa tal masculinidade? O que é ser homem? Alguém gostaria de arriscar? Eu notei que acho que não tem homens, eu não sei se tem homens aqui, se tiver algum que quiser falar, mas também convido as mulheres aqui presentes para estar falando. Alguém arrisca dizer o que é ser homem? O que é homem, afinal? O que é masculinidade?
Pode ser no chat, pode ser falando, tá? Fica o convite. Eu vou aguardar alguns segundos, né? Se alguém quiser se posicionar, aí eu leio ou escuto. Bem, tem a impressão que ninguém vai se arriscar. Então, eu vou dizer para vocês o que é ser homem, o que é masculinidade. Não sei. Ninguém sabe até hoje, né? Ninguém tem noção do que é ser homem ou do que é masculinidade. É alguma coisa que está bastante aberta, né? Ninguém tem clareza do que afinal é ser homem, o que é essa masculinidade, né? Nos diversos grupos reflexivos que eu já passei e passo e converso, essa pergunta é recorrente, ela passa muitas vezes, mas ninguém consegue responder. O máximo que a gente consegue tentar responder é que existem diversas masculinidades, né? Então não existe um ser homem, não está pronto, né? Pode estar posto socialmente que é para se agir de uma determinada maneira, mas não está claro hoje o que é. Por exemplo, o que a gente se discute muito entre os homens é as diversas formas de exercer a minha masculinidade, por exemplo. Eu posso estar falando de um recorte de masculinidade, de uma masculinidade branca, de uma masculinidade preta, de uma masculinidade oriental, tá? De uma masculinidade indígena. Eu posso estar falando de uma masculinidade cis ou trans, no caso de homens trans. Eu posso estar falando de uma masculinidade em que eu vou falar de heterossexualidade, bissexualidade, eu vou falar de homossexualidade, eu vou falar de diversas formas onde eu posso exercer. E eu posso fazer combinações em cada uma delas, tá? E não significa que quando eu estou em uma delas, está fechado. Eu posso falar de masculinidade preta, por exemplo, mas será que se resume a um tipo só de masculinidade preta ou existem várias? E isso talvez não tenha fim e cabe àquele indivíduo ver o que funciona melhor para ele. Eu posso falar de binarismo ou não binarismo também em relação a isso. Então, não tá fechado num único tipo, mas é posto para os homens que seguir aquilo lá é ser homem. Senão, a gente vai entrar num tipo de machismo, num tipo de homofobia bastante conhecido pelos homens, né, bastante rotina pelos homens desde quando se conhecem por gente, talvez um pouco menos pelas mulheres, mas é algo muito comum entre os homens. Se você não segue um padrão de uma determinada masculinidade, você é taxado de gay, você é taxado de afeminado, você é taxado de mulherzinha. Notem que a forma de menosprezar e colocar para baixo esse homem, ao mesmo tempo eu estou sendo homofóbico, eu estou sendo machista. E eu estou colocando como última categoria as mulheres. Tá? Notem que quando eu estou falando de gay, de afeminado, eu estou falando de homens, né? Normalmente com uma homofobia muito forte, mas esse indivíduo ainda é considerado homem. E quando eu estou falando de mulher, mulherzinha, né, ou algo do tipo, eu estou colocando a mulher como última categoria e última possibilidade. Então, estamos falando de uma manifestação de machismo bastante forte em cima disso. E isso é muito comum em muitas situações do homem. Qualquer situação que eu estou fora e eu não concordo com aquilo, e eu me lembro de ter ouvido, sei lá, centenas de vezes ao longo da minha vida, por eu não concordar em ter um determinado tipo de comportamento que eu entendia como tóxico, que não seria bom para mim, não seria bom para outras pessoas que eu convivia, seja esses homens ou seja essas mulheres, por exemplo. Então, qualquer coisa eu via, nossa, mas você é gay, mas você é viado, mas você não gosta de mulher, mas por que você tem esse jeito aí? Você é muito sensível, e assim vai, né? Homens e alguns poucos casos, reprodução de mulheres fazendo isso. Então, assim, só para finalizar esse ponto, né? Ninguém tem certeza do que é ser homem, né? Existem múltiplas masculinidades e nós estamos tentando entender. Grupos reflexivos de homens é muito recente, né? Existe há pelo menos uma década, mas com 2 ou 3 anos ganhando muita força. Muitos grupos, eu noto que faz bastante sentido, tem um bom acompanhamento, outros grupos ainda podem acabar do jeito que estão indo para um foco até mais machista, mas a grande maioria eu estou vendo com bons olhos, né? E celebro estar tendo esse espaço para os homens poderem falar. Às vezes eu noto que é uma preocupação quando eu ouço de algumas mulheres se a tendência desses grupos é se tornarem mais machistas. A grande maioria eu acho que não, tá? E quando eu noto que tem um pouco disso, muitos homens não permanecem, acabam trocando de grupo. Tá, eu queria começar com alguns dados aqui com vocês. Na verdade, começar, mas eu estou vendo que o horário está passando muito rápido. Talvez eu vou até avançar alguns slides para pontos que eu acho mais importantes, tá bom? Mas eu vou querer começar aqui com vocês falando de alguns números sobre homens. Por exemplo, 1 a cada 5 homens morre antes dos 50 anos. Eles não alcançam os 50 anos por mortes
diversas. Parte delas eu estou colocando ali no último item, né? Acho que vocês podem ver, mas 1 a cada 5 morre antes dos 50 anos. A diferença na mortalidade de homens e mulheres nas Américas começam a surgir por volta dos 10 anos de idade e aumentam rapidamente a partir dos 15. Então, estou falando de uma taxa de mortalidade muito alta, né, por diversos motivos, esses que eu coloquei ali embaixo, né, e no caso, você pegar homens jovens, por exemplo, chega a ser 4 a 7 vezes mais em relação às mulheres. Tá? A expectativa de vida de homens, né, nas Américas é de 5,8 anos menos que o das mulheres. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, tá bom? E quando eu olho tudo isso, né, quando eu olho essa expectativa de vida, por exemplo, está muito relacionado ao tipo de comportamento de risco que os homens têm. Né? Existem até piadas, memes, né, de homens tentando consertar ou fazer alguma coisa e não se precavendo ou agindo com segurança. Então, às vezes são mortes, muitas vezes evitáveis, mas justamente por aquele comportamento de provar que é homem, que consegue, que dá jeito, que é forte, que resolve as situações. Enfim, esse homem mais que demonstra muito mais comportamentos tóxicos. Então, as mortes muitas vezes podem ir nesse caminho também. Tá? Homens têm as maiores taxas de suicídio, de homicídio, vícios e acidentes de trânsito, bem como de doenças crônicas não transmitíveis. Ó, por exemplo, aqui eu tenho uma taxa de 7/1 de homicídio. Então, a cada morte de mulher, eu tenho 7 mortes de homem. A cada 1 de mulher, eu tenho 4 por suicídio. As mulheres chegam a tentar 20 vezes mais suicídio que os homens, mas muitas vezes para chamar a atenção que algo não está legal na vida dela e buscar ajuda. Os homens não abrem para essa ajuda, justamente pela dificuldade de se vulnerabilizar, falar de sentimento, entender que precisam resolver tudo aquilo lá sozinho. Muitas vezes quando a gente chega para dar o atendimento, isso já está meio tarde, ou ele já tentou suicídio, ou já conseguiu suicídio, ou já não está mais aberto para falar a respeito disso. Tá? Mas quando eu estou trazendo todos esses dados de homens, eu quero deixar muito claro, não minimizar em nenhum momento a luta das mulheres ao longo de muito tempo por espaço para falar do que é importante para elas conseguirem ter mais esse espaço de igualdade e de equidade. Tá? Quando eu estou falando dos homens, é justamente que se eu consigo falar deles, eu consigo oferecer um tipo de apoio, diferente do apoio que eu ofereço para as mulheres, eu consigo começar a lidar com algumas causas dos problemas. Muitos dos problemas que nós temos, se não todos, começam com os homens. Né? Então, as mulheres têm uma luta que precisa ser vista, precisa de mais política pública, precisa de mais investimento, e quando eu estou acrescentando o homem aqui justamente para conseguir apoiar na prevenção à violência da mulher lá na frente, mas começando a olhar o que está limitando esse homem a ter a variedade dessas masculinidades e conseguir exercer com mais ênfase o que é ser homem na prática. E talvez fazendo isso diminui o conjunto de violências diversas, parte deles a violência contra a mulher. Os papéis, normas e práticas de gênero socialmente impostas aos homens reforçam a falta de autocuidado e a negligência de sua própria saúde física e mental. Justamente quando a gente bate na tecla desse conceito de machismo estrutural, machismo esse que vai afetar a todo mundo, para o homem, dentro do papel de gênero que é colocado para ele como homem, ele recebe um tipo de papel que ele vai exercer ao longo da vida dele. Então, assim, ela é imposta porque em um dado momento ele começa a receber informações como aquelas que vocês viram no vídeo, e que tipo de conduta ele precisa ter ao longo da vida. Né? Da mesma forma que as mulheres vão receber a delas. Então, estão falando de um papel aqui, onde ele vai ser posto como agressor, como violento, né? Como uma pessoa que é um monstro, né? Que está ali para causar violência de uma forma diversa, e a mulher posta como uma vítima eterna, por exemplo. Né? Então, dificulta eu tirar essa mulher, muitas vezes, da situação de vítima e, às vezes, também tirar esse homem na situação de autor de violência. Se eu olho como um todo, de uma forma sistêmica e estrutural, estou falando que ambos estão em situação de violência. Cada um com seu papel, né, social a cumprir baseado nesse modelo de machismo patriarcal, mas precisa ser visto esse cuidado com o homem a partir dessa esfera em que ele é socialmente imposto a agir com violência. Começa a construção dele lá atrás e lá na frente vai desembocar em várias formas de violência diversas. Né? Além da própria violência que ele causa nele e a outros homens, como o exemplo das violências que eu coloquei, suicídio, homicídio,
cuidados com a doença, por exemplo, com doenças crônicas. A gente está falando do mês, por exemplo, de cuidados com a saúde. Para vocês terem uma ideia, muitos homens quase nunca vão ao médico e alguns nunca vão. Você vai ter, por exemplo, problemas de câncer de pênis, justamente por o homem nunca ter lavado, ou lavado pouquíssimas vezes ao longo da vida. Que uma informação que eu entendo como simples tivesse chegado ao conhecimento dele, talvez ele teria entendido que lavar não seria coisa de gay, de viado, de afeminado, né? Então o machismo acaba atravessando também nesses aspectos de cuidado com a saúde, que para alguns homens pode parecer absurdo, mas dependendo do canto do Brasil, isso acaba sendo alguma coisa naturalizada e normalizada. Fábia, estou vendo comentários. É alguma coisa para mim? Não, é a respeito de que estava travando um pouquinho, né? Estava conversando com o Rodrigo, que estava travando dele. Eu não sei se já destravou. O meu chegou a travar também, mas agora ele foi. Tá, se travar e eu acomodar a voz, você me fala e eu dou uma segurada, não tem problema não. Tá bom, tá bom. Tá. Bem, eu estou falando tudo isso, mas isso também está relacionado diretamente aos resultados que as mulheres ou crianças vão ter por consequência desse tipo de comportamento. Então, o comportamento, a maneira como esse homem vai se socializar, vai afetar diretamente as mulheres, crianças e pessoas do convívio dele. Então, quanto antes eu entendo, conseguimos olhar e afetar esse homem de uma maneira que ele consegue compreender o que ele está fazendo com a vida dele, de uma maneira indireta eu acabo ajudando outras pessoas que convivem com ele, né? No caso, a família, por exemplo. Tá? Então, estamos falando de homens que têm uma conduta de risco muito alta, né? Se colocam em situações de risco para provar que é homem, em geral, em relação ao grupo com que ele convive, e muitos desses homens que acabam fazendo isso não é líder de grupo, não é aquele cara que é mais tóxico, ele acaba mandando outros fazerem isso por conta de rituais para você poder participar daquele grupo. Tá? Homens não discutem as emoções, não falam a respeito de como estão se sentindo, do que está acontecendo com ele, né? Não fala daquela dor, daquele sofrimento, salvo exceções. Né? E às vezes alguns homens têm esse hábito de fazer isso com outras mulheres, mas fazer isso com outros homens é muito desafiador. Em grupo de homens, não é rápido para isso acontecer, ele precisa se sentir muito seguro, ver outros homens fazendo para ele se colocar à disposição. Então, muitas vezes eu começo dando esse exemplo e com o tempo eles começam a fazer, mas quando começam a fazer não sabe dar nome para o sentimento, não consegue identificar e dependendo da forma que você identifica, ele se assusta e tem medo de falar que é aquilo que ele está sentindo. Homens matam mais mulheres e matam mais homens e se matam muito mais, além de vícios, acidentes de trânsito e doenças. Né? Então, estamos falando de uma situação que, assim, que para mim me incomoda muito, talvez seja o assunto que mais me incomoda quando eu estou falando de homem e masculinidade, é a violência para o homem ser banalizada. Ela é tanto banalizada quando ele exerce, quanto quando ele recebe essa violência. A gente assistimos filmes, novelas, onde homens estão matando, arrancando cabeças com espadas, atirando com metralhadora, matando vários e, no final das contas, sendo entendidos como heróis. Né? Aquele homem que é distante, aquele homem que não fala de afeto, aquele homem que trata situações ou pessoas como objetos, objetificando, e isso muitas vezes é visto de uma forma colocá-lo numa condição como isso sim é homem, isso é homem viril, né? E eu entendo que masculinidade é muito além disso. E quando ele recebe algum tipo de violência, ele não tem espaço para falar dessa violência. Por exemplo, um homem que passou por uma situação de abuso ou foi estuprado, ele não tem acesso, ele não tem local para estar falando isso, e muitas vezes não consegue nem chegar nesse local caso tenha, justamente por esse conjunto de coisas que eu trouxe que impede dele falar, né? Por conta dessa violência imposta a eles e não poder falar ou demonstrar fraqueza. Então, quando eu estou falando de masculinidade, eu estou falando de uma tentativa de reconstruir relações de igualdade com mais equidade, né? Seja entre os próprios homens, dos homens com as mulheres, mas criar um espaço onde eu consiga poder me expressar e falar daquilo que está acontecendo comigo enquanto homem, mas também dar espaço para escutar outras pessoas que eu entendo que por não serem homens ou por não ser o tipo de homem que eu entendo como homem, eu consegui parar e escutar e assim a gente conseguir ter relações mais próximas do que entendemos como bom ou como uma relação que cuidaria de todo mundo. A maioria dos casos de violência provocados por homens contra mulheres não tem origem numa causa específica.
tá? Muitos desses comportamentos tóxicos, eles vão vir de infância, eles vão vir de casos que predispõem, que começaram com traumas lá atrás, mas muito da violência exercida, muitas vezes está no sentido de muita raiva, de um descontrole, de um impulso de alguma coisa que tem origem lá atrás e não origem em alguma coisa. Muitas vezes os homens responsabilizando as mulheres pelos atos dele, quando no fundo tem a ver com o que ele não está conseguindo lidar consigo mesmo. Às vezes bate o arrependimento, bate um sentimento de culpa. Não estou falando de todos os homens, mas muitos desses homens acabam fazendo isso e se arrependem, mas aí pode ser que já recebeu um boletim de ocorrência, já foi denunciado. E parte disso não tem uma causa específica. Olha, o homem faz isso por conta daquilo. Pode ser diversas coisas. Porque eu não sei o que aconteceu ao longo da vida desse homem para ele estar dessa forma. Tá? A violência é algo histórico, não começou ontem. Então não é colocar que ele fez isso agora, mas ele sempre foi um bom homem, um bom pai, uma boa pessoa, um cidadão de bem e assim por diante. Né? Talvez não foi olhado com tanta precisão que estava acontecendo ou entendeu-se que aquilo não era violência, né? Aquilo era proteção, aquilo era segurança, aquilo era forma de cuidado, quando no fundo era um conjunto de violências que já vinha acontecendo há algum tempo, tá? Tem a questão da ausência de saber o que é ser homem, que eu trouxe agora para vocês. Então vai catando fragmentos diversos de tipos de homens muito tóxicos, com comportamento muito tóxico, para você conseguir sobreviver até em meio a esses homens e não sofrer humilhação, por exemplo. Tá? A glamorização da violência masculina é vista como boa, que eu comentei agora há pouco. Tá? Então, ser violento é uma coisa boa. Se a mulher demonstra violência, ela é violenta, ela é vista de uma forma completamente diferente. Tá? Mas o homem ser visto como homem violento é sinal de saúde, de virilidade e de força. Tá? A educação dada pelos pais é o primeiro passo na prevenção à violência, mas a gente pode estender para a escola e outros sistemas, mas dentro de casa vai estar tendo uma referência. Muitos desses lares sem homens, com mulheres, mas muitas dessas situações começam dentro de casa sendo reproduzidas de alguma forma, talvez com o irmão mais velho, talvez com outros homens, tios, outros homens que agregam aquele conjunto familiar, onde ele vai aprender o que é ser homem segundo aquele conjunto de pessoas. E violência masculina não escolhe classe social, ela é democrática. Ela não escolhe, mas ela muda muito. Se eu estou falando de um homem branco, né, cis, né, de classe social mais alta, e se eu também faço um recorte em que um outro homem preto e de periferia, o acesso à informação, o conjunto de atravessamentos que vão ter para cada um deles é bastante diferente. A gente teve um caso recente da Mariana Ferrer, né, com relação àquela humilhação que ela passou, estão falando ali de homens brancos, por exemplo, mas eu fico imaginando se aquele homem que fez o que fez com ela fosse um homem preto. Será que a consequência com ele teria sido diferente? Será que se ela fosse uma mulher preta, será que teria sido diferente? Então é pensar que essa violência exercida pelos homens chega, né, em todos os homens, mas chega de maneira muito diferente. O conjunto de privilégios que esses homens vão ter pode modificar. Ainda que o homem tenha um tipo de privilégio que as mulheres não vão ter, quando eu estou falando de homens diferentes, também vai mudar bastante. Tá? E quando eu estou falando de privilégio, tem um ponto que é muito pouco comentado, né, mas se discute muito quando a gente está falando de masculinidade, que é que onde há um conjunto de privilégios, também há um conjunto de privações para esses homens. Então, se um homem tem um determinado privilégio em relação a alguma coisa nele está sendo privado da masculinidade para ele exercer esse privilégio. Então, se eu estou podendo ser esse homem duro, forte, que eu só raciocino, intelectualizo, por outro lado, eu estou sendo privado de falar daquilo que eu estou sentindo. Né? Então, se eu estou sendo forte também, estou sendo privado de poder chorar. Então, esse é um assunto também longo, bastante extenso, que gera bastante polêmica, que não estaríamos falando de empoderamento masculino sobre privações. Aí não cabe esse tipo de situação. Mas cabe falar que aquilo que está privando está aumentando e bastante a violência que eles exercem entre si, com outros homens e com as mulheres. Temos mais 10 minutos. Eu estou pensando aqui, passar um pouquinho os slides, eu não vou... Seriam vários slides aqui, mas eu gostaria de passar para chegar talvez numa parte onde eu vou falar mais de comportamento tóxico desses homens. Eu sinto muito, em função de tempo, eu gostaria de trazer mais situações aqui para vocês, mas eu vou dar uma avançada para alguns slides que entram nesse sentido, tá bom? Até para abrir para perguntas, caso alguém queira perguntar também, tá bom?
esse tipo de perfil de homem que eu estou falando é chamado de um perfil de masculinidade hegemônica, né? Ou popularmente de masculinidade tóxica. Mas é um perfil que reúne homem branco, cis, rico, classe social alta, europeu, onde ele vai ter mais privilégios, ele vai ter um jeito de lidar com as situações, onde ele vai excluir outras formas de masculinidade, ou vai cooptar essas masculinidades para ele conseguir ter uma manutenção de poder em cima disso. Então, estamos falando dessa masculinidade, que talvez seja a masculinidade que mais precisa ser trabalhada, e onde se entende que é só essa que existe. O resto, no máximo, pode chegar perto. Tá bom? Aqui estou falando de homens autores de violência, mas quem que é esse homem autor de violência no final das contas? Esse homem que tem esse comportamento tóxico? Será que é um cara específico? Será que é um homem diferente dos outros homens? Que tipo de homem seria esse? Esse homem sou eu, é você, outro homem que está, caso esteja algum aí me escutando, é os homens próximos a vocês, mulheres que estão aqui presentes. Né? É todo homem, né? Todo homem vai exercer alguma forma de violência de uma forma ou de outra. Talvez a manifestação dessa violência seja muito diferente, seja mais branda em um, seja mais forte em outros. São homens com que convivemos, né? São pessoas parecidas com os homens, incluindo facilitadores desses grupos. Né? O que difere é muitas vezes o boletim de ocorrência que ele recebe a condenação. Talvez faltou para aquele homem ser denunciado, tá? Talvez seja essa a diferença, né? Vou avançar aqui um pouquinho com vocês para falar de outros assuntos de comportamentos masculinos, aí eu vou fechar, tá bom? Sinto muito não conseguir falar de outros assuntos, mas em função do tempo eu não vou conseguir trazer com vocês mais coisas. Quando eu estou falando de comportamento masculino, eu estou falando de um comportamento de uma cultura da não demonstração de afeto. Homens vão ter dificuldade de falar de sentimentos, vão ter dificuldades de se permitirem falar do que está sentindo ou de até escutar o sentimento de outras pessoas, seja eles homens ou mulheres, muito mais de outros homens. E essa demonstração de afeto por parte do homem está muito relacionada a ele entender que afeto é trazer comida para dentro de casa, é trazer dinheiro, é o cuidado com o prover financeiro. Eu ouvi alguém falando? Ou foi impressão minha? Acho que foi impressão. Ok. Então, a gente está falando de uma demonstração de afeto em que ele entende-se como provedor trazendo dinheiro, dando os cuidados para casa e não precisa fazer de uma outra forma. Então, homens vão ter dificuldade para falar, para se expressar, para identificar sentimentos, vão ter uma limitação de vocabulário muito maior que as mulheres para expressar o que estão sentindo, e tem uma falta de lugar para poder falar a respeito disso. Numa mesa de bar não vai conseguir falar, e os grupos reflexivos hoje são os espaços onde eles conseguem falar um pouco a respeito disso. Tá. Homens vão se cuidar muito pouco em relação à saúde, não vão a médicos, e muitas vezes esse cuidado ele é relegado às mulheres. É mais um peso para as mulheres lidarem ou cuidarem. Então, muitas vezes são as mulheres, começando com as mães, depois transferindo para a esposa para marcar médico para esse homem. Então, muitas vezes, no grupos reflexivos, ele é incentivado a ele buscar isso, não deixar esse peso. Ele está falando da saúde dele, ele precisa estar cuidando dessa saúde, tá? Mas sem delegar essa função para as mulheres. Homem sempre precisa estar bem, e esse estar bem está ligado a estar forte, tá? Nunca ficar doente, né? Ou pelo menos não demonstrar, ser o herói, resolver as situações, tá sempre lidando com as coisas mais difíceis. E hoje está muito forte vídeos de incentivo a esses homens a sempre estar bem, reforçando um tipo de machismo e cobrando, às vezes, um valor absurdo de 4 ou 5 mil reais para formar aquele homem que se perdeu com o tempo, que não existe mais, né? A raiva é um componente muito forte de um dos poucos sentimentos que os homens podem estar expressando, né? Mas nessa raiva está contido uma série de coisas dentro desse papel social que é esperado do homem, de violência. Então, raiva acaba entrando nesse pacote, né? E muitas vezes ele explode nessa raiva, não conseguindo demonstrar o que realmente está acontecendo junto de outras pessoas. Ser provedor, né? Ou seja, garantir o sustento, as provisões dentro da casa. Estou falando de uma performance de demonstração de afeto a partir de bens materiais, né? E muitas vezes há uma confusão entre afeto e dinheiro, onde ele tenta comprar situações com dinheiro, né? Sempre saber tudo o tempo todo, né? Não poder errar. Então, hoje, em grupos reflexivos, nós tentamos criar o espaço do não saber, ou seja, lá ele pode não saber alguma coisa e está tudo bem, não ter respostas para tudo, não intelectualizar ou racionalizar tudo, e há muita dificuldade ele não conseguir fazer isso, ele se vulnerabilizar em falar que não sabe, que não consegue cuidar,
mas é o momento dele poder fazer isso, né? Da performance de ser um homem que não se é, ou seja, ele é cobrado de ser um determinado tipo de homem, né? Mas ele não consegue exercer esse tipo de papel o tempo todo, por isso muitas vezes a violência, né? Que vulnerabilidade é igual a fraqueza, então a dificuldade de pedir ajuda, a dificuldade de pedir apoio, né? O alcoolismo é um atravessamento muito forte do homem. Muitas vezes o alcoolismo, para ele poder ter um espaço de fala onde ele pode demonstrar a dor dele, demonstrar afeto para outros homens, talvez visto em churrascos, né? Se vocês notarem, algum homem bêbado tá abraçando todo mundo, abraçando outro homem, dizendo que adora, que ama, aí beija, aí pula no colo, depois diz que não lembra porque tá bêbado. Mas é justamente o espaço onde ele pode cessear um pouquinho a consciência dele em poder dar mais liberdade para aquela masculinidade que está presa há muito tempo, né? Ou ele vai por um caminho diferente, ele acaba pela bebida exercendo um tipo de violência mais dura e mais forte para sustentar o tipo de violência que ele tem. Homens em relação ao pai, né? Estamos falando do abandono desse homem, né? Muitos desses homens não conhecerem o pai e eles repetirem isso ao abandonarem seus filhos, seja afetivamente, seja na presença física. Então, um tema bastante falado, né? A gente está falando de paternidade, de paternagem, né? Um tema que tem ganhado um pouquinho de força, mas é um tema que tomaria muito tempo para estar falando também. Medo da demonstração de afeto, de ser frágil, de ser gay, de ser afeminado, de entrar nesses recortes de machismo, de homofobia, né? E não poder demonstrar e não poder chorar. Você não tem espaço de choro. Muitas vezes eu pergunto para esse homem como está o seu choro, né? Como ele está cuidando disso. Muitas vezes esse homem não chora e quando chora por diversas situações, por conta do estereótipo do homem não poder demonstrar choro, né? Bem, gente, acho que por conta do tempo eu vou dar uma segurada aqui, vou abrir para perguntas, teria muito mais outras coisas para estar trazendo, mas é um tema extenso, eu não consigo em função do tempo, ok? Fabrício, eu vou te interromper só um pouquinho, porque o nosso presidente entrou, eu acredito que ele gostaria de dar algumas palavras também para ti. Ok, vamos lá. Oi, Fabrício, Fábia, tudo bem? Você estava falando que o homem tem medo de chorar, tá? E deu um raio aqui, eu dei um grito e o meu áudio estava ligado. Vocês devem ter ouvido aí, pô. Não ouvi. Aqui a gente tem que expressar todas as emoções, não é isso, Fabrício? Eu sou totalmente favorável, Daniel. Os homens, eles podem, tanto quanto as mulheres nesse sentido, como ao mesmo tempo a gente está tentando conquistas femininas há muito tempo. Acho que enquanto a gente não estiver nesse caminho de equilíbrio, a gente vai continuar nessa situação. Mas os homens podem demonstrar chorar, sim. Eu incentivo chorar. Eu incentivo o grito. Se for um raio, você pode gritar com o tom de voz que você quiser, mais agudo ou mais grave. Exatamente. Né? Até aí ser cobrado na hora se o homem... Até que tipo de grito eu vou dar para demonstrar que tipo de homem eu estou sendo também. Então, acho que é verdade. Então, sinta-se à vontade de gritar quantas vezes você precisar, com quantos raios ou trovões aparecerem. É verdade, né? A gente tem que ser quem a gente é pela nossa natureza, né? Então, enfim, a gente, infelizmente, as pressões culturais e históricas aí, elas fazem com que a gente tenha que tomar certas posições que não são naturais do próprio ser humano, né? Mas eu passei para deixar um abraço aí para você, para a Fábia, toda a comissão, agradecer também por ter aceito o nosso convite. Eu vi aqui que a nossa querida Raquel Tamassia também está acompanhando a palestra. Quero deixar um abraço especial para ela e para todos os nossos colaboradores, funcionários, e agradecer a você, viu, Fabrício, porque é muito importante. A Comissão da Mulher aqui, capitaneada pela Fábia, tem feito um debate muito importante sobre esses aspectos, tanto do ponto de vista do homem, quanto da mulher, quanto de todos os gêneros, né? Mas de uma forma que a gente possa se encontrar enquanto ser humano, né? Nós estamos ainda muito sujeitos a alguns costumes que não são naturais do ser humano, né? Como você falou, eu posso gritar grosso, posso gritar fino, isso não muda a minha essência. Eu continuo, né? Quer dizer, eu posso chorar, mas eu te digo, no dia do meu casamento, eu passei ao lado de um amigo, colega de faculdade, estava emocionado, chorando. Eu choro fácil mesmo, né? Até com Frozen, aquele filme Frozen, eu choro, né?
Somos dois, então, também choro. Exato. Aí ele virou para mim e falou assim, pelo amor de Deus, você não pode chorar aqui no meio do seu casamento, né? Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, se eu não chorar no casamento, eu vou chorar onde, né? Tá louco. Choro de felicidade, né? Choro de alegria, de emoção. Então, eu acho importante, acho que esse trabalho que a comissão tem feito, aí que a Fábia tem feito junto com a comissão, tem sido muito importante no sentido de resgatar essa nossa identidade e isso faz com que a gente melhore em tudo, né? Na solidariedade, no companheirismo, na relação com as outras pessoas. Isso quebra um monte de amarras e de escudos que a gente tem. Se a gente se entendesse, se conhecesse melhor como ser humano mesmo, né? E a gente fala muito da igualdade entre os homens, entre as mulheres e tudo, e a gente vê que na prática, infelizmente, ainda esses costumes e muitas questões culturais tornam difícil essa igualdade efetiva, né? Então, passei mais para deixar um abraço, um agradecimento a você, a Fábia também, que eu vi que tá por aqui, e desejar aí um bom final de evento para vocês todos, viu? Sim, muito obrigado pelas palavras, Daniel. Acho que faz muito sentido tudo que você trouxe. Fiquei pensando aqui no seu choro do seu casamento, né? E assim, é muito cobrado dos homens, assim, só momentos específicos e muito fortes podemos chorar. Casamento, time do futebol, o time do coração que ganhou, quando morreu alguém, quando a gente ganhou na loteria, né? Que aí a gente não vai chorar nunca. Mas assim, só em momentos muito fortes, aí é relegado. E mesmo assim alguém cobra do porquê você está chorando. Então é um desafio muito grande a gente poder exercer nossa masculinidade como um todo. É verdade. Eu vejo, às vezes, eu vou na escola dos meus filhos, né? Eu tenho um casal e eu, enfim, quando eles vão se apresentar, tal, eu gosto de sentar na primeira fileira, se precisar deita no chão para filmar, e eu me emociono com as coisas mesmo, né? E eu vejo que do meu lado só tem mães, não tem pais. Porque eles ficam tudo sentadinho ali, mas peraí, pô, a gente não pode se emocionar e também sentar na primeira fileira, né? Sim. Então, tem mesmo esse escudo aí de que se você fizer isso, puxa, mas aí o que está acontecendo, né? Você está com algum problema, né? Então, lamentavelmente, mas como a gente tem feito aqui, a gente tem colocado os assuntos em debate, e eu acho que essa é um trabalho fundamental das comissões, da Comissão da Mulher, aí de colocar os assuntos em debate, não embaixo do tapete, né? Com certeza. Concordo com você em tudo que você está trazendo. Faz muito sentido. Fábia, se quiser estar falando... Gente? Obrigado, Daniel. Obrigada, Daniel. Eu gostaria, Fabrício, já que o Daniel lembrou, que eu não consigo ver pelo celular, mas ele falou, gostaria de ouvir um pouco da nossa diretora da CASP, Raquel Tamassia, que com ela eu aprendi a palavra sororidade, o significado total dela, e eu acho que ela tem muito a acrescentar. Raquel? Eu acho que ela está assistindo aqui, mas eu vou passar o link para ela poder falar, viu? Eu dedurei que ela estava aí, né? Coloquei ela aqui dentro. Pronto, vocês me ouvem? Ouvimos. Sim. Ótimo. Agora dá para ligar a câmera também, doutora, se quiser. Não estava esperando a oportunidade de falar. Eu tenho muita curiosidade em relação à masculinidade, né? Porque, na verdade, eu estudo muito as mulheres e sou um pouquinho refratária a falar sobre homens e a pensar sobre os homens, porque nós feministas temos realmente esse bloqueio em relação aos homens, né? E é muito importante ouvir. Então, por isso mesmo que eu vim. E, Fabrício, meus parabéns pela sua fala. Foi muito importante, me abriu muitos olhos, me abriu a perspectiva, mesmo da própria forma como eu vejo o feminismo. Foi realmente engrandecedora essa palestra. E tenho que parabenizar a Fábia por trazer um tema tão relevante
a Comissão da Mulher Advogada, porque é uma forma da gente olhar toda a sociedade, porque às vezes a gente olha a sociedade de forma segmentada, ou seja, eu olho as mulheres, outra pessoa olha os homens, outra pessoa olha as negras e negros, outra pessoa, e a gente precisa realmente trazer tudo, né, para a gente poder ter uma visão mais ampla e ter uma atuação dentro da instituição e mesmo na sociedade mais justa com todas as pessoas. Então, muito obrigada, Fabrício, pela sua fala, que foi sensacional. Muito obrigada, Daniel, por ter me trazido aqui. Eu estava realmente só assistindo. E obrigada, Fábia, pela oportunidade de fala e meus parabéns. E agradecer também essas meninas, as funcionárias incríveis que fazem esse trabalho e nos ajudam tanto na OAB e dão a oportunidade de podermos fazer tudo isso, porque sem elas certamente a gente não daria conta de realizar esses eventos. Então, parte de tudo isso, nós talvez tenhamos as ideias, mas a execução dessas ideias depende essencialmente dessas meninas incríveis. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Raquel. Obrigado pelas palavras. Gosto muito do feminismo, frequento quando possível, converso com muitas amigas. Muito do que eu conheço devo a elas, pelo aprendizado que eu tenho, né? Graças a elas, hoje falamos a respeito de masculinidade também, né? E que a gente possa cada vez caminhar mais juntos e, com isso, a gente descobrir formas onde temos uma sociedade mais igual e mais equânime também, com mais oportunidade para todas, todos e todos. Fábia. Oh, perdão. Fabrício, a fala está contigo. À vontade. Estou te dando até mais um tempo. Para finalizar, você fala? Ou o que você está... Para você seguir mais um tempinho aí, estou te dando mais um tempinho. Para continuar a palestra, é isso que você está falando? Uhum. Tá. Quanto tempo? Para eu ter uma noção, assim, 10 minutos, 5 minutos? Eu acho que seria interessante você passar... Você tem mais slides? O que você quer? Nossa, teria um monte de slides ali, mas tem umas 3 horas de palestra, se você ver. Mas assim, eu dei uma acelerada, assim, que eu nunca fiz na vida. Mas se você falar que tem 10 minutos, eu vou no tempo de 10 minutos, assim, né? Eu tento ser um pouquinho mais detalhado. Uns 15, 20 minutos eu te dou. Tá bom. Eu vou voltar, então, um pouco para falar um pouquinho de homens autores de violência, que talvez possa ser um tema que casa bastante com essa parte de masculinidade. Mas, assim, eu acho que eu fechei, né? Preciso abrir de novo. Eu vou, acho que, só finalizar esse... Acho que deixa os slides repetidos. Tá, eu vou voltar aqui atrás, eu vou falar um pouquinho de um tema que eu não estava falando, que eu acabei pulando. Tá, que são homens autores de violência. Vou escolher, é difícil fazer a escolha aqui, tá? Eu só estou um pouquinho perdido, tem muita coisa que daria para falar. Dentro dessas falas em relação à masculinidade, né, hoje existem muitos grupos reflexivos de homens, né? Muitos acho que é exagero, mas tá pipocando muitos, assim. Então, são grupos onde os homens se juntam de forma espontânea para estar conversando a respeito daquilo que acontece com eles ou daquilo que eles fazem em relação às mulheres, a homens gays, ao próprio racismo. Mas, em paralelo, há um tipo de grupo de reflexivo de homem que é chamado de grupo de autores de violência, que é onde hoje eu estou coordenando, né, na Polícia Civil, na Delegacia de Defesa da Mulher, que é o Homem Sim Consciente também, que a Fábia mencionou no primeiro momento, e aqui na Prefeitura de Campinas, no SERAV, né? Que é um centro de atendimento, né, de responsabilização e reeducação ao homem autor de violência. Então, é um momento onde eu vou conversar individualmente ou em grupo para a gente estar conversando sobre aquilo que está acontecendo no caso desses homens. Né? Deixa eu passar aqui. No caso desses homens, né, são... Onde que eu deixei agora o slide? Eu saí fora da ordem, fiquei um pouquinho perdido aqui.
Tá? Acho que aqui. São homens onde a gente vai estar conversando por conta do que eles fizeram, do tipo de crime que eles cometeram. Então, são homens que vão vir, ou, no caso de Campinas, pela vara da violência doméstica, ou vai vir para o boletim de ocorrência da delegacia, ou próprio pela rede da mulher, onde vai estar sendo encaminhado, às vezes está atendendo uma mulher, uma família, não tem para onde ser mandado esse homem, ele vai estar sendo mandado para a gente. Então, esses grupos são locais para homens falarem a respeito dos seus preconceitos, seus medos, seus sonhos, a violência. Eles não vão falar, né, do crime que eles cometeram, até porque a gente não está ali para isso. Né? Há uma conversa muito forte na assistência social, na saúde, em que muitas vezes a assistência social e a saúde ela quer tratar do que teria que caber à justiça. A gente não vai falar do crime ali, por exemplo. Eu vou falar dos tratamentos sociais, da violência estrutural, ou no caso da saúde, dos transtornos envolvidos ali, que influenciam o tipo de homem que ele tem sido. Não é colocar que, olha, eu tenho determinada saúde, por isso que eu sou esse homem violento. Não é isso. Ela pode influenciar uma depressão, pode influenciar um transtorno de humor, pode influenciar, né, alguma determinada situação de saúde, pode influenciar. Mas isso diz muito mais respeito à forma como ele foi criado ao longo da vida. E nesses grupos, né, de homens autores de violência, muitas vezes é a primeira vez com que ele vai estar falando a respeito dele mesmo, onde ele vai pensar a respeito da vida, né, como um todo. Né? Então, são espaços para esses homens serem responsabilizados, né? Nunca vai se deixar de responsabilizar o que ele fez hoje, independente do que ele aprendeu ao longo da vida dele. Então, ele vai ser lembrado o tempo todo em que o tipo de crime que ele cometeu, ele vai ser responsabilizado dependendo do que ele fez. No caso, são homens, né, que cometeram crimes leves, né? Estão falando de injúria, de difamação, às vezes ele deu um empurrão, um soco em alguma mulher. Não estamos falando de morte, de um tipo de feminicídio, de alguma coisa mais violenta, mas ele vai ser responsabilizado, né? Ele vai tentar ser ressocializado, ele vai tentar se compreender o que ele está fazendo ali, enquanto homem, e o que ele fez em relação àquela mulher, seja mãe, seja esposa, seja filha ou outra mulher do convívio dele. Tá? Então ele vai ter a possibilidade de se rever, né, dentro da sua masculinidade, das suas masculinidades como homem. Então é um momento importante onde ele vai estar numa roda com outros 19 homens, mais um ou dois facilitadores, onde ele vai estar ouvindo histórias diferentes, algumas histórias que são parecidas com a dele, mas histórias em que homens resolveram situações de maneira diferente da que ele precisou resolver com violência. Então ele vai começar a ter exemplos pessoais de outros homens, né? E aí ele começa a entender, poxa, se esse homem faz desse jeito, eu também posso lidar de outra forma. Mas muitas vezes esse homem ele só vai conseguir lidar com o que está acontecendo com ele quando ele começar a olhar para dentro dele. Ele começar a olhar o que aconteceu ao longo da história pessoal dele, né, ao longo dos abusos que ele recebeu, para depois ele exercer. É sempre nessa ordem. É muito incomum a gente falar da violência que o homem recebe. A não ser quando a gente vai falar de criança, de menino, de adolescente, acaba sendo um pouco mais fácil. Mas esse homem adulto já foi uma criança, já foi um menino, já foi um adolescente. Né? E quando eu ouço esses homens, muitos desses homens passaram por abusos diversos. Né? Estão falando de estupro, estão falando do chamado de brincadeiras, de troca-troca, de uma série de coisas onde outros meninos abusaram dele também. E ele aprendeu que amor você oferece dessa forma. Então ele entende que a amorosidade é você fazer desse jeito. Né? Porque dentro do contexto do abuso, né, tem uma parte de prazer que é negada. Né? A pessoa, quando passa pela situação de abuso, ela tem aquele prazer que é biológico, a gente recebe mais, a gente nega porque, poxa, se eu passei por abuso, eu não posso sentir prazer. Então vai ter uma série de coisas que vão envolver isso, tá? E que ele muitas vezes reproduz dessa forma, seja na violência sexual ou outras formas de violência. Então ali ele tem a possibilidade de rever o que ele está entendendo por amor, então ele está entendendo por afeto, o que ele está entendendo como forma de conviver com outras mulheres. Né? Ele vai ouvir histórias como a dele, ele vai notar que ele não está só, que ele é uma pessoa e um homem que também passou por algumas coisas e outros também passaram. Tá? Trabalhar com a violência do homem do homem e sobre quais violências são essas, né? Ou seja, a violência daquele indivíduo, mas quais são estruturais, aquela que passa de homem para homem, aquele homem reproduz. Seja aquelas brincadeiras, aquelas piadas machistas, por exemplo, seja comportamentos de puxar a mulher à força, de tentar beijar à força, por exemplo.
em que se você não fizer isso, você não é homem de verdade. Aí começa uma série de reproduções, ele entender que não é isso. A violência que ele vai exercer sobre o filho, por exemplo, o homem, por exemplo, o menino tem que brincar de carrinho, menina tem que brincar de boneca. Muitas vezes eu converso com esse homem e falo com ele que menino brincar de boneca ou de boneco, tudo bem, brincar de casinha, brincar de luzinha, ele não vai ser menos homem por causa disso. Talvez ele vai ser um pai melhor. Talvez ele vai fazer, talvez ele não vai usar aquela frase de ajudar em casa, mas sim dividir tarefas. Né? Talvez ele já vai ser esse tipo de homem preparado para a vida adulta, onde ele vai ter um convívio, onde a gente não vai precisar discutir esse tipo de assunto, por exemplo. Né? Talvez seja aquele homem que vai dar um exemplo para outros homens. Lá ele vai poder falar dos sentimentos, de dores que recebeu e que causou. A gente sempre vai frisar que ele vai ser responsabilizado e a ideia é ele tentar mudar esse comportamento, né? A gente vai tentar conscientizar e se tiver tempo para transformação também, mas isso muitas vezes a gente não tem tempo, né? Nossa política pública não permite, por uma questão de tempo, a gente fazer isso. Mas ele vai começar a entender o que ele fez, né? O que ele vai poder fazer dali para frente, mas também entendendo o que ele recebeu. Né? Porque muitas vezes ele se culpa por uma série de coisas, ele reproduz e nem percebe que está fazendo isso. Vai ser nutrido com autoconhecimento, tanto a gente vai tanto no trabalho dele entender essa questão das violências que são estruturais, mas ele também refletir sobre a vida, o que ele está fazendo ali, o que é a função dele, o que ele está ali como pai, por exemplo, a questão da paternagem, né? Entender também a questão da maternagem do ponto de vista da mulher, ele entender uma série de situações que é nova para ele. As mulheres têm um hábito muito legal e bacana, que é falar de autoconhecimento, frequentar lugares, buscar, sei lá, constelação familiar, buscar reiki, buscar terapia, e vão em conjunto. Eu faço isso há muito tempo e noto muitas vezes eu sozinho, ou no máximo tem um outro homem que vem acompanhado com uma mulher. Mas os homens não têm esse hábito. Às vezes ali vai ser o primeiro contato dele, e depois ele sai dali querendo procurar outros lugares. Tá? E fazer de tudo para esse grupo reflexivo não ser um clube do bolinho. Eu acho que eu comentei rapidamente lá atrás a ideia de não ser um grupo onde daqui a pouco a gente está falando mal das mulheres, onde está falando mal de outros homens que a gente entende que não são tão homens quanto a gente, né? E não ser aquele espaço onde a gente está cultivando machismo, onde a gente está cultivando homofobia, racismo, né? E outras formas de violência. Mas para isso é se pautar por um grupo onde eu vou estar falando de mim, do que eu estou sentindo, do que está acontecendo comigo, e não vou estar falando de outro. Eu não estou ali para falar das mulheres. As mulheres têm um movimento já delas organizado, sejam só de mulheres, feminismo, mulherismo ou outras concepções, né, de organização, onde elas vão tratar dos assuntos que diz respeito a elas. E o nosso. E com o tempo, quem sabe, grupos mistos para a gente conseguir conversar. Né? E falar também, quase a todo momento, dentro das possibilidades, de machismo. E lembrar que ele é estrutural. Então, eu, Fabrício, sou machista, eu, Fabrício, sou homofóbico porque é estrutural, eu sou racista porque é estrutural. Eu não tenho como fugir disso. E lembrar que eu não estou falando do indivíduo, né, e que ele é machista. Estou falando que é uma estrutura que acabamos exercendo isso na prática e a gente não percebe. A gente não sabe dar nome. E a gente briga e culpa que é o outro, que não é a gente. E a gente tentar conversar disso de uma maneira que ele consiga compreender o quanto que ele está fazendo, muito é inconsciente, mas muito do que é consciente ele pode trabalhar e fazer essa mudança. Fábio, eu acho que é isso que eu poderia estar trazendo, né? Senão eu vou tomar muito do tempo aqui. Acho que no máximo eu posso fechar com o que eu já tinha comentado aqui, que nós temos 2 locais em Campinas para estar fazendo isso, na 2ª DDM, né, da Delegacia de Defesa da Mulher, né, que hoje está em parceria com a Prefeitura, então esse programa vai passar a ser executado na Prefeitura a partir do ano que vem, nesse pós-pandemia que não sabemos quando é, e no SERAV, né, com o Serviço de Responsabilização e Reeducação ao Autor de Violência. Né? Ambos os locais eu estou hoje como coordenador, mas a diferença talvez é que seja um local para homens que são condenados, que já tem sentença, e o outro com boletim de ocorrência, então que ele está como suspeito. O da delegacia ele é voluntário, tá? Acho que isso é importante frisar, então ele chega, muitas vezes esse homem não fica, né? E o outro ele é obrigado a comparecer, tá bom? É isso, fecho aqui, Fábio, acho que para a gente poder encerrar, senão eu vou longe e não paro. Gente, gratidão, Fabrício, foi ótimo, adoro te ouvir. Gratidão infinita. Tá. Muito obrigada mesmo. Com certeza, a hora que tiver o período que nós podemos fazer as nossas reuniões fisicamente, eu vou chamá-lo para uma tarde com a comissão, porque eu acho fundamental você conversar com a minha comissão toda.
Para elas também verem esse outro ponto de vista, entendeu? Sim, eu acho muito legal, porque aí poderia ser uma coisa até... trazer temas até mais específicos, alguma coisa que chama mais atenção, ter um momento imagino com menos pessoas para poder perguntar mais coisas, para ser uma coisa descontraída, mas ao mesmo tempo que cuide, né? De termos mais integração entre homens, entre mulheres, a gente vê o que a gente pode fazer em meio a tudo isso. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, Raquel, tem ali Sônia, tem alguém com o nome de Galaxy A50, não sei se é homem ou mulher ou é não binário, então eu também não vou arriscar aqui. Tá? O Galaxy 50 é Rodrigo. Tá, então fique à vontade para perguntar. Não sei se temos mais tempo também, mas às vezes se sentir vontade de perguntar alguma coisa que eu não trouxe, pergunta, de repente eu consigo ajudar. Então, gente, eu vou deixar aberto se alguém quiser fazer algum questionamento na caixa de diálogo. Raquel, se quiser perguntar alguma coisa. Ivan, meninas também, se quiserem perguntar alguma coisa. Carol, Andressa, Beatriz. Acho que está bem esclarecido, Fábio, as questões. Me trouxe bastante formas de pensar novo, mas eu penso que sim, seria necessário que ele viesse mais vezes à OAB e à comissão para trazer esses pensamentos, porque são realmente muito importantes para a nossa reflexão, principalmente essas experiências que eles nos trazem dos grupos de apoio, porque aí nós para que nós possamos ter uma outra visão, uma visão mais humanizada em relação aos homens e menos punitivista, né? Porque nós temos uma visão punitivista, ou seja, que o homem tem que ser preso e só, né? Quando a própria Lei Maria da Penha não traz isso. Então, nós teríamos que pensar também sob a perspectiva da própria Lei Maria da Penha, que tem uma visão sobre a masculinidade que nós pulamos, porque nós temos uma visão mais punitivista, então nós pulamos e vamos correndo para o Código Penal e nos socorremos só do crime, quando a gente pode ter outras alternativas muito mais efetivas de melhorar a sociedade e de trazer equidade de gênero, ao invés porque nós vemos que o punitivismo não traz resultados positivos, quando o trabalho do Fabrício pode trazer resultados muito mais efetivos para a própria sociedade. Por isso eu acho que a fala dele é muito importante, muito relevante, tem que ser trazida cada vez mais e para mais mulheres. Acho que são essas as minhas considerações. Muito sentido para mim tudo que você trouxe. Quando a gente fala do método, né, punitivista, é claro que ele vai caminhar junto, né, quando o homem está lá. Há algumas cidades que pensam em medidas alternativas, penas alternativas, né, que ele acaba, dependendo do crime, ele só vai, acho que até 1 ou 2 anos, eu não me recordo, ele pode só participar do grupo, mas aqui vai caminhar as duas coisas juntas, né, até porque algumas pessoas vão querer para o método mais punitivista. A gente pode, tanto grupos reflexivos, estão falando de justiça restaurativa, eu acho que, se eu não me engano, há uma comissão de justiça restaurativa, né, se eu não me engano, na OAB, constelações familiares, tudo isso pode apoiar e ajudar. Então, acho que vale muito a pena nesse sentido. Tá? E da minha parte, eu só quero fechar aqui deixando contatos. Quem quiser entrar em contato, quiser me perguntar mais alguma coisa, quiser me adicionar para tirar alguma dúvida, se quiser convidar para alguma coisa, né? Se quiser doar dinheiro na minha conta, tudo é válido, tá? Nesse sentido. Brincadeiras à parte, mas fica aqui o contato para vocês, tá bom? Então, Fábio, eu acho que é com você. Mais uma vez, gratidão, Fabrício, gratidão, Raquel. Gente, meu sonho de consumo é pegar um dia Fabrício e Raquel, uma tarde inteira, uma noite inteira com a minha comissão. Eu acho que seria tão enriquecedor, iria ser, assim, fantástico para todos os membros, iria facilitar muito o nosso trabalho com relação à comunidade, à parte social e até mesmo com relação às mulheres advogadas. É sonho de consumo. Vou esperar essa pandemia passar e vou fazer convite para os dois.
Olha, se serve de adiantamento aí para as expectativas não virarem frustração, da minha parte, tá ok eu participar. Eu acho que eu topo, eu acho que é só conversar e ver o que eu posso estar contribuindo em relação a isso. E claro, né, tem a questão da pandemia que não sabemos quando é, né? Então, fica aí a sugestão. Se achar que tem que fazer até online, porque vai demorar muito tempo, da minha parte tá ok. Já está aceito, Fábia. Só falar o dia e a hora. Olha que maravilha, gente. Já estou empolgadíssima, já estou empolgadíssima. Vou pensar nessa possibilidade de a gente fazer, de repente, alguma coisa online, uma reunião, de repente até abre para o público. Vou pensar nisso, de trazer vocês aí. Olha, eu pensaria em algo assim, de repente assim, talvez duas, não sei, mas fazer fechado para vocês poderem ter espaço de fala de vocês. Às vezes alguma coisa muito específica que vocês querem, às vezes alguém do público não está alinhado com o que vocês estão querendo perguntar, talvez destoa. Mas da minha parte, isso eu entendi da Raquel também, estamos aí, né, nos disponibilizando. Foi muito produtiva. A palestra saiu melhor do que eu imaginava. Foi muito produtivo. Fabrício, mais uma vez, gratidão. Deixa os seus contatos depois. Raquel, muito obrigada pela participação. Em seu nome, eu agradeço ao AB São Paulo, assim como o nome do Ivan, agradeço ao AB Campinas e do Daniel. Agradeço as minhas meninas superpoderosas aqui de Campinas, a Carol, a Beatriz, a Andressa e a Miriam, assim como agradeço as meninas de São Paulo. Agradeço a todos que participaram. Muito obrigada, gratidão. Fabrício, o contato final é contigo. Ok, eu também sou muito grato pela presença aqui. Agradeço novamente. A Fábia fica à vontade para me convidar. Que a gente já conversou, Fabrício, vamos fazer palestra do quê, né? Então a gente vai até inventando, né? Falei, do que tiver ao meu alcance, estou disponível para estar vindo aqui, conversando, trocando uma ideia. Eu acho muito produtivo, né? Online, né? Por enquanto. Mas sou muito grato por estar aqui. E fico à disposição, quem quiser me perguntar, eu acho que estão vendo o slide, né, com os meus contatos, aí quem quiser bate um print, bate uma foto, entre em contato comigo, a gente pode estar conversando. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada por tudo, tenham todos uma ótima tarde. Tchau a todas e todos. Tchau, tchau, foi ótimo estar aqui.